Alô, galerinha fã de cinema, fã de comédias, turma do bem, tudo bom? Tudo jóia? Faz tempo que eu não gravo vídeo, voltei a gravar agora. Eu resolvi fazer um videozinho comentando o filme Príncipe Nova York 2, Coming to America 2. É uma resenha, mas é uma resenha também que é uma análise de storyboard, de plano, câmera em filmes de comédia. É rapidinho, é um comentário rápido, mas assim, eu não vou analisar tanto a questão do roteiro do filme. Mas, como eu sou professor de desenho e de storyboard, eu queria chamar a atenção para uma coisa no filme, que é o uso de câmera e do storyboard, dos planos do filme. Normalmente, em comédia, primeira coisa, a gente gosta de pensar em comédia, ou eu gosto de pensar em comédia, assim, um raciocínio que remonta ao Aristóteles, na poética dele. Na poética dele, ele diz que a comédia é o gênero dos homens menores do que nós, e a tragédia é o gênero dos homens maiores do que nós. Para os gregos, a tragédia seria o gênero que hoje a gente chamaria de drama, porque para eles drama é teatro. Drama é sinônimo de teatro. E tragédia é o que hoje a gente entende como drama, que é heróis diante de algo sério, de algum desafio sério. E a comédia são heróis ou protagonistas diante de um desafio cômico, engraçado, menor, diminuto, assim. Numa tragédia, o super-herói ele vai estar atrás, como Édipo, né, o Romeu e Julieta, eles vão estar atrás do amor, da justiça, ideais grandes. E na comédia, vai estar atrás de um ideal que é um pouco ridículo. Sei lá, o sujeito, como nas peças do Mozart, o sujeito que quer casar a filha. E, no caso do Príncipe de Nova York, a gente está diante de uma comédia, diante de uma farsa. As aventuras, todos os destinos dos personagens, a maioria dos destinos dos personagens, tanto no filme original quanto nesse, são menores do que nós, são ridículos, são para serem ridicularizados. A gente tem que rir do drama e da situação. Bem, dito isso, feito esse resumo de como a gente, eu pelo menos identifico a comédia, o Príncipe de Nova York 2, ele não ajuda a gente a dar risada pelo plano, pela câmera. Não estou falando do roteiro, mas ele não ajuda. Um exemplo é que na maioria vamos dizer, como eu posso formular isso? Na maioria dos planos do filme, eles não tornam os personagens menores do que nós. Você tem muito plano fechado. E plano fechado é o plano do drama, é o plano da tragédia, é o plano do terror, do suspense. Enquanto plano aberto é o plano da comédia. Por que isso? Por que plano aberto é o plano da comédia? Vou dar três exemplos, três explicações porque o plano aberto seria o plano da comédia. À medida que você vê um plano aberto, você vê o corpo do personagem inteiro. E se a gente remontar o que o Aristóteles falou, que a comédia é o gênero dos homens menores do que nós, dos homens no sentido dos seres humanos menores do que nós, se você vê o personagem inteiro, você acha ele menor. Num plano, se você vê só o rosto do personagem, só o olho do personagem, ele parece muito grande. Imagina, numa tela, tanto de cinema quanto de televisão, ele parece maior do que é a minha própria cabeça. Isso, primeira questão. Segundo, a comédia ela depende do contraste. Se você faz um plano muito fechado na cara de um sujeito fazendo uma careta, você não consegue ver o contraste desse personagem fazendo uma careta para o outro personagem fazendo cara séria. E a falta desse contraste faz a gente não dar risada. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cena do filme Príncipe em Nova York 2, em que o príncipe de Nova York, o Ed Murphy, ele encontra o filho dele sendo cambista e vendendo ingressos para jogo, no meio da Times Square, lá, não sei, exatamente em Nova York. E a cena é toda filmada com planos fechados no rosto do Ed Murphy e do filho dele. Essa cena, ela não causa contraste nenhum. A gente não consegue ver qual que é a graça do Ed Murphy vestido de maneira meio espalhafatosa, meio fantasiosa, em relação à cidade de Nova York, às outras pessoas, ou em relação ao filho. Não existe esse contraste. Se a gente comparar uma cena muito parecida no Príncipe de Nova York original, tem uma cena que ele vai no banheiro, ele vai num show, ele está num jogo de futebol, basquete,
O Ed Murphy está no jogo de basquete e ele vai no banheiro e ele é um príncipe da África, de Zamunda, do reino da Zamunda, disfarçado de cidadão comum americano. Essa cena ela é filmada quando ele está na fila do banheiro, gigantesca, na fila do estádio de basquete. Você vê todas as pessoas na fila do estádio, é uma cena muito aberta, e de repente, quando ele está na fila com uma centena de pessoas esperando para entrar no banheiro, passa um sujeito que trabalha no estádio e ele se ajoelha porque ele reconhece o Ed Murphy como um príncipe de Zamunda. E aí ele fala que ele é um súdito. E aí ele começa a se ajoelhar e falar Vossa Excelência, Vossa Alteza. E o Ed Murphy fica sem graça. A cena funciona porque o surreal, vamos dizer, o exagero de um sujeito se ajoelhar perante alguém na fila do banheiro de basquete, esse exagero a gente consegue ver no contraste com as pessoas que estão na fila sem se emocionar, que o Ed Murphy é um príncipe. Então você tem que ter um plano grande o suficiente para você ver esse contraste. A cena é engraçadíssima, mas se ela fosse filmada fechado no rosto dos dois personagens, você não tem o contraste. Então você não sabe por que é engraçado, você não tem essa coisa. Terceira questão, por que é interessante o plano aberto na comédia, é porque tanto você precisa desse contraste no espaço, vamos dizer, você precisa ver o cara na fila esperando para ir no banheiro, enquanto o outro está se ajoelhando porque viu a Alteza de Zamunda, quanto também o contraste no tempo. O plano fechado tende a ser um plano em que o seu olho não passeia tanto pela tela. E uma coisa que eu falo muito para meus alunos de storyboard é que isso eu aprendi com um aluno, com uma aluna, ela falou assim: professor, todo espectador ele é um detetive. E ele é um detetive no sentido de que ele está sempre tentando adivinhar o que vai acontecer no filme. Se você vê um filme de suspense, ele está sempre tentando adivinhar quem é o assassino, quem é o monstro, quem vai ficar com quem no filme de romance. Isso é uma coisa que a gente esquece muito. Você tem que dar informação para o espectador, mas ao mesmo tempo você tem que guardar a informação para ele continuar querendo assistir o filme. Num plano aberto, você permite que o espectador encontre a informação que é engraçada, que tem a ver também com a cena que a gente falou do banheiro. Você permite que o espectador vá do rosto do Ed Murphy, do rosto do súdito se ajoelhando, para as pessoas na fila, ou para o cenário do jogo de basquete. Esse jogo, que o nosso olho faz, é importantíssimo para a comédia. Quando você não dá isso, é como se você estivesse sublinhando, você não dá liberdade para o espectador encontrar o que é engraçado. Pode reparar, grandes filmes de comédia, os grandes comediantes como Jerry Lewis, Mr. Bean, Buster Keaton, o Chaplin, eles descobriram isso, que quanto mais aberto, mais chance eu dou para o espectador encontrar o que é engraçado. Aliás, isso também você vai ver nos desenhistas de charge de cartoon, os grandes desenhistas de charge de cartoon, o Sem Pé, o Kino, eles fazem desenhos que são grandes no sentido de que você tem que encontrar o que é engraçado dentro do desenho. E é esse caminho, esse atravessar da rua, atravessar do rio, que faz você achar engraçado. Você tem que percorrer esse caminho, em vez de estar sublinhado. Isso é uma coisa que eu vi o diretor do Família Addams falando também, que é o diretor da Família Addams, do MIB, do Get Short, acho que é Barry Levinson, né? Barry Sonnenfeld, se não me engano. Ele comenta isso. Ele fala, na comédia você tem que abrir o plano suficiente para o espectador encontrar o que é engraçado. Porque se você fechar na cara do palhaço, você não consegue rir. Você se sente obrigado a ver a cara do palhaço. Se você abre o suficiente para você ver a cara do palhaço na igreja, aí você ri. Alguém entrou vestido de palhaço na igreja. Isso é engraçado. Esse movimento de você atravessar a igreja para encontrar ele. Bem, é isso. Eu falei um pouco sobre questão de plano aberto e fechado. Se vocês quiserem, eu falo mais um pouquinho de storyboard. Eu tenho que fazer outros vídeos a respeito de storyboard, mas eu decidi que irei aproveitar o lançamento do Coming to America 2 para comentar isso. Assistiu o filme, gostou, não gostou? Se não assistiu, assista ou reassista, prestando atenção nisso, de como são usados os planos, e é legal comparar com o filme original, que na minha opinião é um filme muito bem dirigido na questão dos planos para a comédia.
É isso, se inscreve no canal, dá um like aí, dá um dislike se não gostou. Abraço, Miguel Falabella pra vocês.